Hoje de manhã cheguei da Colômbia. Voamos a noite toda, 5 horas de voo. Chegamos na estância às 8 horas, já fui trabalhar direto. Então, hoje eu fui trabalhar direto. Nem troquei de roupa ainda. Mas tá bom, serviu para hoje à noite. E na Colômbia nós tivemos 5 dias, 4 dias muito intensos de aperfeiçoamento das lideranças para as igrejas da costa da Colômbia, na cidade de Barranquilla. E depois nós pegamos o avião e fomos para o interior, para Bogotá, capital, e ali nós tivemos mais 2 dias de capacitação, de aperfeiçoamento para as igrejas do interior da Colômbia. Para que os irmãos saibam, depois do Brasil, a Colômbia é o país que tem mais igrejas na América do Sul. No Brasil nós temos 900 e poucas igrejas, não chega a 1000. Na Colômbia tinha 148, agora está com 104, por causa dos últimos anos, a situação. Tá? E também em população, depois do Brasil, a Colômbia também é o mais populoso, tem o número de cidades. Então é um país muito, muito importante, muito, muito importante. E lá a vida da igreja é muito sólida. E os irmãos são muito, muito absolutos. E liberam muito espírito. E vou dizer uma coisa, quanto ao louvor, é o melhor louvor que tem na América do Sul. Em Bogotá. Os irmãos conduzem o hino de maneira maravilhosa. Tá? Não interferem muito, deixam o espírito correr, o espírito é liberdade, mas quando eles cantam, o irmão e a irmã, rapaz, eles conduzem a gente, puxam a gente lá para o céu. Então realmente é um bom modelo para irmos. Essa reunião de lideranças que nós temos, vamos começar a ter aqui agora, hoje é a primeira vez, e eu fico contente, né, que pode incluir as igrejas das 2 micro-regiões, 8B01 e 8B02, da micro-região de Jundiaí e de Campinas. É muito bom. E nós temos tido isso aqui já há vários anos na região de Sumaré Americana, vários anos, todos os meses, até que no ano passado nós tínhamos todos os meses a reunião das lideranças na segunda-feira, uma vez por mês, e a reunião de entremesclar de todas as igrejas também uma vez por mês. Essas reuniões de entremesclar realmente uniram as igrejas, derrubaram todas as paredes que havia. Nós somos como se fosse uma só igreja. Isso é muito bom. Todos os irmãos se conhecem, é fácil passar o encargo, né, e os irmãos se coordenam muito bem. Mas daí no ano passado, os irmãos sentiram, por causa de muitas atividades, então nós sentimos que é melhor fazer alternadamente. Um mês, reunião das lideranças, e no mês seguinte, reunião de entremesclar. Né? Assim fica um pouco mais fácil e dá tempo para os irmãos também praticar. Então aqui também os irmãos decidiram fazer dessa maneira. Então este mês, numa segunda-feira, sempre a reunião das lideranças. Inclusive na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião igual a essa aqui. O tema vai ser igual também. Então Campinas vai ouvir a palavra primeiro, né? Campinas, Jundiaí. E semana que vem vai ser em Americana. Meu coração está cheio de encargo. Tem muita coisa para passar. Se ficasse, a gente podia ir até 1 hora, 2 horas da manhã. Tranquilo. Tem muita coisa, né? Mas nós estamos limitados pelo tempo. 9 e pouquinho nós vamos daí terminar. Eu vou tentar passar, irmãos, os pontos principais que nós temos no coração hoje. Estou olhando para quem? Para quem estou olhando hoje à noite aqui? Quem que são vocês? Quem que são vocês? Pode falar, quem que são vocês? Quem falou? Falou o quê? Líderes. Era uma palavra proibida essa. Na igreja não tem líder. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Talvez em décadas anteriores, talvez fosse essa nossa situação e foi válido. Mas hoje não. Hoje mudou. Hoje mudou.
A palavra essencial nunca muda. Mas a maneira como nós aplicamos a palavra, ela avança. Não vou dizer que ela muda, ela avança. Eu quero falar mais detalhado sobre isso daqui a pouco. Primeira coisa que eu quero dizer é que vocês são os líderes. Irmãos, vocês precisam assumir. Irmãos e irmãs. Os irmãos aqui entre os irmãos nós temos presbíteros e diáconos. E entre as irmãs nós temos diaconisas. Nós precisamos assumir. Se você não se considera um líder, então está na reunião errada. Nós temos que assumir um compromisso diante do Senhor. Na Bíblia, entre o povo de Deus, sempre Deus colocou um líder. Exceto no tempo dos patriarcas. Aí não havia líder. Porque era uma família só. Um casal, uma família. Abraão não precisava ter líder. Ele era o líder sozinho já da família. Quando o povo estava um pouquinho mais numeroso, Jacó e seus 12 filhos, Jacó era líder. Mais tarde José se tornou líder. Mas quando o povo se multiplicou e se tornou o povo de Israel, por 430 anos não havia líder. O povo sofria na escravidão, trabalhavam no Egito, serviam como escravos no Egito, até que Deus levantou um líder, Moisés. E quanto tempo levou para preparar esse líder? 80 anos. 40 anos de preparação secular, preparação acadêmica, preparação humana, depois mais 40 anos para derrubar tudo que ele aprendeu e aprender tudo de novo. 40 anos formação, capacitação humana, 40 anos capacitação espiritual. Eu pergunto para vocês, nós temos 80 anos para o Senhor nos capacitar? Temos. O Pedro compartilhou muito ultimamente, e eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não sei quantos de vocês acompanham as mensagens, transmissão ao vivo, ou vão lá no site, mensagens das conferências, para ouvir. Então, irmãos, eu não vou seguir uma ordem aqui, eu vou falar do meu coração para você. Na Colômbia, eu não usei o caderno. Eu falei de coração para coração. Então, o que chegar aqui eu vou falar para vocês. Pode estar fora de ordem e tudo, mas é o que o Senhor quer falar neste momento. Hoje, ou nós assumimos a liderança, ou a igreja não avança. Ou você assume a liderança, ou você entrega para alguém que queira assumir a liderança. Mas não pode você e eu ficarmos aí tomando o lugar de líder e não fazer nada. O tempo mudou, irmãos. A época mudou. O Senhor quer voltar. O Senhor quer preparar o filho varão. Hoje o encargo, de acordo com a palavra profética, Pedro falou isso muito forte, e eu reforço isso. Hoje nós temos uma dupla missão, que é produzir o filho varão. Deus está dizendo, está na hora de produzir o filho varão. A Bíblia se caracteriza pela presença de muitos vencedores, mas todos individuais. O objetivo de Deus no Antigo Testamento era levantar um povo que o servisse, uma nação de sacerdotes, um sacerdócio real, uma nação de reis. Mas o povo falhou. O povo de Israel, que seria a propriedade exclusiva de Deus, de acordo com Êxodo, capítulo 19, ali, Deus queria um vencedor coletivo. Com a arca ali, com o tabernáculo, depois com o templo. Mas não deu certo. Daí Cristo teve que vir, 2000 anos atrás. E daí Cristo veio e gerou a igreja. A igreja hoje deve ser esse vencedor coletivo. Mas ao longo dos 2000 anos nunca se produziu um vencedor coletivo. Se produziram vencedores individuais, grandes homens, servos de Deus. Moody, Wesley, etc, etc. Spurgeon, Watchman Nee, Witness Lee, irmão Dong. Todos eles foram adiante de nós e já dormiram no Senhor. Mas hoje,
o Senhor quer levantar um vencedor coletivo. Amém. Uma liderança coletiva, mas com a presença de líderes no nosso meio, sejam irmãos, sejam irmãs. No passado, irmãos, se você olhar mesmo a nossa história aqui no Brasil, havia entre nós líderes fortes em vários lugares. Mas Deus foi mexendo os pauzinhos, daí um migrou para lá, outro migrou para cá, alguns saíram, se rebelaram, foram embora. O que tem hoje? Tem uma liderança, tem vários líderes, e Deus quer nos ensinar algo. E isso, irmãos, está muito evidente pelo encargo que o Senhor mostrou para nós, no estudo que nós fizemos de Romanos. Temos Romanos 1 a 8, onde Deus nos mostra a salvação plena de Deus na área individual. Nós éramos pecadores, Deus nos salvou e nos fez filhos. Mas no começo, filhos imaturos, filhos, crianças, teknon, de acordo com o grego. Mas o objetivo de Deus é nos tornar filhos, ruiós, filhos maduros. Mas não termina aí. Você pode ser um filho maduro, mas você não tem interesse pelas coisas de Deus. Você sabe orar, você sabe ler a Bíblia, você cresceu espiritualmente, mas no serviço a Deus, na igreja, liderar os irmãos, você não tem cargo. O que Deus quer são filhos maduros que tenham interesse nos negócios do Pai. E que queiram aprender a mexer com os negócios do Pai. A administrar. O que é a vida da igreja hoje? A vida da igreja hoje é um centro de treinamento para aqueles que vão reinar. Quem quer reinar? Eu. Mas o que nós estamos fazendo? Nós temos que aprender a cuidar de pessoas. Por que hoje nas igrejas, graças ao Senhor as coisas estão mudando de figura agora, mas por que nas igrejas nos últimos anos o número de irmãos diminuía cada vez mais? É porque nós desaprendemos a cuidar de pessoas. Nós não nos atualizamos, ficamos na metodologia de décadas atrás. Nós precisamos nos atualizar. Médicos, eu vou agora já aproveitar. Irmão, nós precisamos ser capacitados. Um líder precisa ser aperfeiçoado, precisa ser treinado, capacitado, assim como um médico, assim como um empresário, ele precisa aprender. Ele não pode ficar passivo. E hoje uma coisa caracteriza, irmãos, as lideranças das igrejas, é a tremenda passividade. Nós não vamos atrás das coisas, esperamos tudo vir pronto no nosso colo. O que foi falado? O que foi falado em Piracicaba? Ah, eu não sei, eu não fui lá. Hoje nós somos trabalhadores da 1ª hora. Hoje nós temos todos os recursos dos meios de comunicação. Antigamente, puxa, quando eu era jovem, a gente escrevia cartas. Eu escrevia carta para meu pai, que morava aqui no Brasil, e eu morava nos Estados Unidos. Levava semanas para chegar, semanas para voltar. O meu nome é Ezra. Ezra Ma. Não é Ma Shengmin, Miguel é Ma Tianmin. E meus 2 irmãos, quando chegaram no Brasil, eles receberam o nome Ma Xuanmin, mas daí receberam o nome estrangeiro, nome ocidental. Jonathan Xuanmin Ma. E o meu irmão caçula, Solomon Rongmin Ma. Por que eu não tenho o meu nome, o nome chinês no meu nome? Por causa do atraso do correio. Você não entende, eu vou contar a história para vocês. Na China, era um costume o avô dar o nome para os netos. Era respeito. Então, quando minha mãe ficou grávida, meu pai escreveu para o meu avô, pai dele. Disse assim, ó, papai, a Constância, que é o nome da minha mãe, está grávida, queremos que você sugira alguns nomes. Mandou uma carta. Levou semanas, mais de um mês, 2 anos para ir e para voltar. Daí,
carta não voltou e eu nasci. Daí meu pai foi lá no cartório e me registrou o nome Ezra, que é Esdras em inglês. Passado mais de algumas semanas, chegou a carta. Chegou a carta. Meu pai abriu a carta e daí viu 4 nomes de homens. 4 nomes de homens. Então o primeiro era Shengmin. Shengmin, esse é meu nome chinês. É o povo santo. Miguel é Ma Tianmin. Ma Tianmin aqui fala. Tianmin. Tianmin é povo celestial. Jonathan Xuanmin é povo escolhido. E o Salomão Rongmin, povo glorioso. Então nós, os 4 irmãos, somos povo santo, povo celestial, povo escolhido e povo glorioso. Nós somos a geração povo. Então quando você fala seu nome, Shengmin, Min, Tianmin, todo mundo já sabe, o chinês já sabe, são irmãos. É a geração Min, que é povo. Tá? Se fosse falar de nome chinês e relação na família, ficaria 1 hora falando sobre isso. Aí meu pai me deu o nome Shengmin, mas não podia mais registrar, porque isso ficou fora. Aí meu pai escreveu para o meu avô: papai, você só mudou 4 nomes de homens. E se tivesse sido uma filha, como é que seria? Por sorte foi um homem que nasceu, um menino, então deu para usar. Aí escreveu a carta, demorou semanas. Aí depois de várias semanas voltou a carta. Meu avô falou: eu não quero saber de nada, só sei que quando você pediu para dar nomes, eu orei ao Senhor e Deus me mostrou 4 homens. E minha mãe teve 4 homens. Tá? Eu falei isso para ilustrar. Para ilustrar. Ilustrar o quê? Por que eu falei dos nomes? Hã? Correio. Hoje, uma coisa acontece nesse lado, o outro lado já está sabendo. Esses dias atrás, o que aconteceu em Sri Lanka? 290 mortos, 500 feridos, 8 explosões em 4 hotéis, 3 igrejas evangélicas, onde havia 3 igrejas católicas, onde havia celebração da Páscoa e um condomínio. E há um conflito muito grande entre budistas e muçulmanos. Até budistas estão matando hoje, que fala de paz e assim por diante. Notícia corre aqui, o outro lado já está sabendo. Você manda um WhatsApp, o outro lado já está sabendo. Não tem espera mais. Antigamente, para ouvir a mensagem, você tinha que comprar fita cassete, e escutar no Walkman. Hoje não. As mensagens do Pedro lá no Chile foram transmitidas ao vivo. E você, terça ou quarta-feira, todas as mensagens de fim de semana já estão na página do Mensagem das Conferências. Não tem que esperar. Você tem ou não tem interesse em saber o que Deus está falando hoje? O Beto falou sobre a palavra atual. Nós precisamos nos atualizar. Um irmão, uma irmã na liderança precisa estar atualizado. Um médico. Eu quero dizer uma coisa, com relação à palavra, nós temos 2 aspectos que todos nós líderes precisamos cuidar. Com relação à liderança, tem 3 áreas que nós precisamos aperfeiçoar os irmãos. Primeiro, precisamos treinar os irmãos, aperfeiçoar os irmãos nos princípios espirituais da liderança. Tem muitos princípios que nunca ou raramente são passados para os irmãos e os nossos líderes cometem erros de comunhão, de coordenação, princípios no manuseio das finanças da igreja. Nós não passamos os princípios, os irmãos cometem erros. Então temos princípios, os princípios interiores do nosso ser, os princípios de interação entre os irmãos, relacionamento e assim por diante. O segundo aspecto da liderança é a palavra. E o terceiro aspecto da liderança é a prática. Essas 3 áreas nós precisamos ser aperfeiçoados. Com relação à palavra, eu vou dizer uma coisa. Palavra tem 2 aspectos. A palavra fundamental, a palavra que é a essência, a palavra que faz parte
a palavra que são os fundamentos da nossa fé. Isso é uma área. E outra área da palavra é a palavra profética, a palavra atual, que nos dá a direção, que nos dá a orientação. A palavra fundamental nunca muda. Uma vez que essa verdade foi restaurada, pode ter alguns itens a mais acrescentados, mas em sua essência não muda. E todo líder entre nós tem de aprender a conhecer as verdades fundamentais. É por isso que hoje, graças a Deus, nós temos as 40 lições da vida cristã. Depois nós vamos 40 lições sobre a igreja. Hoje foi lançado o livro Os Fundamentos da Fé Cristã, nível básico. Depois vai ser lançado o nível intermediário. Depois vai ser lançado o nível avançado. Depois, lideranças. São 4 volumes para ser estudado em 2 anos. Cada volume com 24 lições. Cada meio ano tem 26 semanas. Em 26 semanas, estudamos 24 lições, deixando 2 semanas de folga para conferência e outras coisas, para transição. E nós estamos agora no chamado novo ciclo. Irmãos, se preparem. Mudem a sua cabeça. Hoje à noite, se eu puder falar uma palavra forte o suficiente para você mudar a sua cabeça, eu saio contente daqui. Não é tanto o que você faz, é a sua cabeça que tem que mudar. A nossa cabeça está engessada, está naquele negócio lá de décadas atrás. Não tem jeito de levar a igreja a avançar. Nós temos que mudar a nossa cabeça. Por isso que João Batista falou para o povo de Israel mudar, só tem uma maneira: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se é metanoia, é mudar a cabeça, mudar a mente. O povo estava preso naquela tradição da lei do Antigo Testamento, com todas as ordenanças, estatutos. Deus queria começar algo novo, mas com aquela cabeça velha, com aquele, como é que é? Odre velho, não tinham como derramar novo vinho dentro. Esse novo vinho tem um poder de fermentação no sentido positivo, de explosão muito grande. Põe no seu odre velho, explode. E se derrama tudo, vai tudo embora. Então, queridos irmãos, nós precisamos nos arrepender. Arrepender do nosso velho jeito, arrepender da nossa maneira, arrepender dos nossos conceitos, arrepender-nos da nossa independência, arrepender-nos de comparar uma igreja com a outra, arrepender-nos de comparar um irmão com o outro, de me comparar com o outro, arrepender-nos de nos sentirmos, de nos julgar superiores a outros, arrepender-nos por não sabermos coordenar, arrepender-nos pela nossa mornidão, pela nossa passividade. Irmão, tem muita coisa de que nos arrepender. Não estou falando aqui de pecado. Todo mundo, quando fala de arrependimento, aí imediatamente, é pecado, pecado. Sim, claro, se uma pessoa está em pecado, precisa se arrepender do pecado. Mas aqui não estou falando do pecado, estamos falando aqui com as lideranças das igrejas. Nós precisamos arrepender da nossa velha maneira. Pedro falou que precisamos nos despir da velha maneira de vida. Paulo falou isso também. Nos despir do velho homem, nos revestir do novo. Então, quanto à palavra, queridos irmãos, temos a palavra fundamental. Então, esses fundamentos da fé cristã. Como é que usa esse livro? No novo ciclo, tem que mudar a nossa cabeça. Na nossa cabeça é o seguinte: a igreja aqui tem 30 irmãos e vai ficar mais 2 décadas com 30 irmãos. Não, 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 não. Que tal todo mundo dizer junto: não, 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 não. Não, 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 não. A gente se acomodou. 20 anos, 30 irmãos, tá bom. Numa outra região, fui visitar os irmãos ali tinha conflitos, opiniões sobre a orientação apostólica, sobre a orientação do irmão Dong. Daí os irmãos falaram: olha, esse negócio de pegar o evangelho, nós não aceitamos não. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Nós estamos aqui com 15 irmãos, nós estamos contentes, porque temos qualidade com 15 irmãos. Meu Deus, o que é isso?
Milhões indo para o lago de fogo? Não, estamos contentes. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é ação social. A missão da igreja não é orfanato. A missão da igreja não é recuperar dependentes químicos. A missão da igreja não é abrir um hospital. A missão da igreja não é abrir uma escola. Embora Deus levante irmãos e irmãs que tenham esse dom e esse ministério na igreja, e eles podem fazer isso, e a igreja pode dar apoio. Mas a missão da igreja é única. A missão da igreja, de acordo com a Bíblia, é pregar o Evangelho. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a fazer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui não é só fazer irmãos, é fazer discípulos. Aqui, irmãos, é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós na igreja temos muitos irmãos, mas pouquíssimos discípulos. Um discípulo conhece todas as verdades da nossa teologia. Um discípulo respira o nosso encargo. Um discípulo pratica a palavra profética. Eu vou usar o futebol como exemplo, vocês vão entender. Um corintiano é um discípulo. Entenderam? Ele é fanático. Veste a camisa, isso é um discípulo. Que tragédia não tem para o São Paulino. Está bem que eu não sou discípulo. No último minuto, que tragédia. Então, queridos irmãos, nós não temos desculpa. Então, o que vai acontecer? Daí, com esse livro, todas as igrejas vão fazer todos os irmãos passar pelo primeiro volume. 24 lições, com mestres e mestras. Irmãs podem ensinar as verdades como mestra. Mas a Bíblia fala que a irmã não pode ensinar. Não, 1 Timóteo fala que não pode ensinar como autoridade, no sentido de definir doutrinas e repreender os irmãos. Mas uma irmã como Priscila pode ensinar. É dar aulas em classes, debaixo da autorização dos presbíteros. Irmã, você vai ser a professora dessa classe. Com 30 irmãos, 30 alunos, você vai ensinar esse volume 1, os fundamentos da fé cristã. Daí, se tiver uma segunda classe, você, irmão, é o professor dessa classe. Daí toda a igreja passa pelo volume 1. E os irmãos novos que entrarem nesses próximos 6 meses, o que vai acontecer? Eles esperam pela nova classe daqui a 6 meses. Eles até podem entrar no meio, mas quando começar a nova classe, eles vão começar do zero de novo. Daí quem terminou o nível 1 vai para o nível 2. Daí começamos uma nova classe. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, na nossa cabeça, na sua cabeça, tem que ter esse conceito agora, que nesses 6 meses vai entrar um monte de irmãos. Aleluia. Amém. Está vendo? A reação não foi muito forte. Porque para vocês não existe isso. Em 6 meses vai entrar muitos irmãos. Eu vou falar de novo, porque nos próximos 6 meses vão entrar muitos irmãos. Aê! Irmãos, mentalizar. Deus nos deu a mente também para fazer isso. Os grandes vencedores, os grandes atletas que vencem a corrida, que vencem o salto de altura e assim por diante, o salto de vara, eles mentalizam. Eles estão lá sentados e mentalizam. Eles seguem cada passo. Pá, pá. O Usain Bolt, ele mentaliza muito a corrida dele. Correndo. Então nós temos que mentalizar um monte de irmãos entrando. E nós cuidamos desses irmãos. A mente tem um tremendo poder, mas a mente colocada no Espírito. Daí, turma que entra, são volume 1. Daí temos 2 classes simultâneas. Daqui a 6 meses, nível 2 vai para o nível 3, nível 1 vai para o nível 2, e nova turma no nível 1. 3 classes simultâneas. Daqui a 6 meses, níveis
níveis 4, 3, 2, é uma nova turma no nível 1. E a partir daí, a cada momento do ano, qualquer dia do ano, nós teremos 4 classes simultâneas acontecendo. E cada nível pode ter 2 ou 3 classes, dependendo dos irmãos. Daí isso aqui é o quê? Isso aqui é ensinar os irmãos coletivamente com respeito aos fundamentos da nossa fé. A palavra fundamental. Agora, individualmente, você não pode ser passivo. Você tem que buscar, ler os estudos vida, ler os livros que nós temos, Watchman Nee, Irmão Lee. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é qualquer livro do Watchman Nee, Irmão Lee. Aí você tem que procurar os cooperadores para orientar vocês. Com relação aos livros do Watchman Nee e Witness Lee, até mesmo no Mondong, nos anos iniciais, aqueles que ensinam a palavra fundamental das verdades, pode ler, tranquilo. Mas aqueles livros que falam de orientações e práticas de séculos passados, décadas passadas, pode deixar de lado, porque o Senhor já avançou. Um médico aprende na faculdade de medicina os princípios fundamentais da medicina, que jamais mudam. Infecção, jamais muda. O que é uma infecção? O que é um antibiótico? Jamais muda. Agora, a maneira de aplicar os remédios, a maneira de fazer as correções, a maneira de fazer cirurgia, muda ou não muda? Muda. Alguém tem um problema hoje no fígado, tem que abrir o abdômen? O que usa? Laparoscopia. Ou usa como é que chama? Endoscopia. E para desentupir uma artéria, não precisa abrir. Usa cateterismo. Então hoje, o médico, eu quero me atualizar, daí vai ler sobre abrir a barriga. Não. Um dentista hoje não aplica mais aquelas técnicas de décadas atrás. Hoje tem um implante, hoje tem um monte de coisas novas. Mas os princípios fundamentais de odontologia não mudaram. Mas a maneira de aplicar a odontologia mudou. A maneira de aplicar a medicina mudou. Os remédios novos, nova geração de remédios mudou. Economia, a mesma coisa. Os princípios básicos da economia, macroeconomia, microeconomia, mercado financeiro, os princípios fundamentais, venda de ações, essas coisas não mudam. Mas hoje, um empresário, quando quer tomar decisão, ele vai procurar ler um livro de 50 anos atrás? Ou ler um jornal de 5 anos atrás? Não, ele precisa ler o jornal de hoje para tomar as decisões. Daí que ele tem, mano. Por isso que na igreja nós temos hoje esses 2 tipos de palavra. A palavra fundamental, essencial das verdades, que nunca muda, e a palavra profética, a orientação, a palavra de direção. Isso, eu não vou dizer que muda, eu digo isso avança. E é nisso que vocês precisam se atualizar. E o alimento diário é isso aí, é o nosso jornal de hoje. Individualmente, vocês todos, irmãos, eu vou dizer uma coisa, não tem mais moleza. O líder hoje nós precisamos ser que nem Eliseu. Todos os jovens aravam com 2 juntas de bois. Eliseu falou, não, eu vou arar com 12 juntas de bois. E foi o único jovem que Elias encontrou para suceder. Irmão, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos estudar as verdades fundamentais. Nós precisamos saber o que é redenção. Isso não muda. O conceito da redenção, décadas atrás e hoje, é o mesmo. Não muda. Precisamos conhecer a propiciação. Conhecer o perdão dos pecados. Conhecer a justificação. O que é reconciliação? O que é santificação? O que é transformação? O que é conformação? O que é glorificação? Isso não muda. Essas são palavras, são verdades mais profundas. Algumas outras coisas, batismo, verdade sobre o batismo, já um pouquinho mais fácil, também não muda. Todos nós precisamos conhecer isso.
Hoje, se você assistir os programas cristãos, quem que fala sobre santificação? Quem que fala sobre conformação? Quem que fala sobre filho tecnon, filho ruiós e ser herdeiro? Quem que fala? Não, todo mundo só fala de quê? De prosperidade, de cura, de bem-estar. Precisamos? Precisamos. É por isso que hoje na igreja nós temos o equilíbrio. No passado a gente só falava das coisas elevadas e perdemos um monte de gente. Demos a impressão que na igreja não tem lugar para gente forte. Só tem lugar para vencedor. Quem é fraco, quem é doente, não tem lugar aqui dentro. É como se Beto dissesse: eu quero abrir um hospital só para pessoas saudáveis. Não, um hospital para pessoa doente, mas é para curar os doentes, para torná-las saudáveis. A igreja é esse hospital. Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para quê? Vamos ler junto para saber quem é o nosso público. E esse é o meu versículo hoje que me motiva todos os dias para eu entender com quem que nós estamos lidando. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres. Quem são os pobres? Os pobres são aqueles que perderam tudo. Perderam o desfrute de Deus, perderam a presença de Deus. Para os cristãos, perderam a comunhão com Deus, perderam a alegria. E para o povo em geral, são aqueles que perderam o sentido da vida, perderam a esperança, perderam o amor, perderam o rumo da sua vida. Evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aqueles que são escravizados ao pecado, escravizados aos vícios, escravizados à sua mente, aos conflitos interiores, aos conceitos, às tradições, de restauração de vista aos cegos, aqueles que não enxergam mais, perderam a visão, perderam o alvo, e pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que estão em depressão, perderam a autoestima, perderam o autorrespeito. Esse é o nosso público. E esse público não é só de pessoas de fora, não. Tem muito irmão nessas situações. Então nós, como liderança, precisamos saber identificar a situação dos irmãos. E na nossa palavra, deve haver uma palavra de consolo, deve haver uma palavra de cura, deve haver uma palavra de alento, de encorajamento, mas também deve haver a palavra profética. Deve haver a palavra com as verdades sólidas, um alimento sólido. Deve haver também a direção, a orientação para o povo de Deus. Os irmãos entenderam? Eu vou dizer uma coisa mais. Muitos perguntam: dá para ler outros livros de outros autores? Ninguém proíbe, pode ler. Mas eu recomendaria não perder muito tempo. Nem os nossos livros nós lemos, vamos ler livros de fora. Pode ouvir mensagem do pessoal de fora? Pode, muitas mensagens boas. O Miguel explicou para nós, num dos aperfeiçoamentos que houve anos atrás, falou: essas mensagens, esse livro nos dão informações. Hoje precisamos muito mais que informações. O Senhor quer nos dar direção. A nossa palavra nos dá a direção. Então isso é com respeito à palavra. Com essa liderança, eu quero ler mais algumas coisas para vocês, queridos irmãos. Vamos ler Números capítulo 27. A pergunta é o seguinte, irmãos. A pergunta é o seguinte: o que é um líder? O que é um líder hoje? Então, se for falar tudo que é um líder hoje, eu vou gastar muito tempo. Não, eu só vou mencionar alguns pontos, tá? Antes de ler o número 27, vamos ler rapidinho. Eu preciso resumir bastante. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 1, só a primeira parte. Paulo, chamado pela vontade de Deus. A minha pergunta é: você que está aqui hoje à noite, você foi chamado? Chamado por Deus. É possível que você tenha sido chamado por algum irmão responsável, por algum cooperador, mas Deus não te chamou ainda. Por isso que você tem conflitos na liderança.
Por isso que você se cansa. Por isso que você se queixa. Por isso que você sente que não tem aquele fogo dentro de você. Você procurou ser obediente. Um irmão chamou você e você foi obediente para servir. Mas você é que nem aquele atleta que está correndo com a tocha olímpica, mas não tem mais fogo. Tudo está certinho, faz tudo certinho, mas não tem chama. Quando chega lá, próximo vai receber a chama, não tem chama para passar. Samuel era assim. Ele, claro, ele era uma criança, não podemos culpá-lo, um adolescente, estava no tabernáculo, sua mãe o consagrou ao Senhor, por ter dado a ela um filho, daí ela consagrou ao Senhor, e quando ele foi desmamado, ele foi levado ao tabernáculo, onde Eli era o sacerdote, já em decadência, e Samuel era o que mantinha as lâmpadas do tabernáculo, do candelabro acesas, ele que cuidava dos pães da proposição, ele que mantinha o fogo do altar do incenso aceso. Ele não era da família de Levi, ele era um sacerdote da ordem do Nazireu, os pais deles eram de Efraim, mas ele servia. E a Bíblia fala o quê? Eu não vou ler para não tomar tempo. A Bíblia fala que ele não conhecia o Senhor. Quando fala não conhecia o Senhor, para nós quer dizer, não tinha uma intimidade. Porque quando o Senhor chamou Samuel, Samuel, ele não sabia quem estava chamando. Ele foi até Levi. Até Eli. Ele falou, não, eu não chamei você não, volta para a cama. Isso aconteceu 3 vezes. Daí Eli se deu conta, é o Senhor. Daí na 4ª vez Eli ensinou Samuel, responde, eis-me aqui, o teu servo ouve. Daí o Senhor lhe falou. E através dessa resposta e chamamento do Senhor, a história de Israel mudou. Moisés era um líder forte, produziu um Josué. Está vendo? Ó? Um líder tem que produzir outro líder. Josué era forte, mas não produziu outro líder. Daí entrou a era dos juízes, uma era trágica. Trágica. Ciclos de 40, 50 anos de morte, destruição, e o povo fazia o que bem entendia aos seus olhos, até que Deus levantou Samuel e a história mudou. Deus precisa de líderes. Saul não foi um bom líder, Deus levantou Davi, e através de Davi o povo foi abençoado. Depois houve a era dos reis, alguns bons líderes, a maioria ruim. Daí o povo foi para Babilônia, foi para a Síria, Israel foi para a Síria e Judá para a Babilônia. Daí Deus levantou alguns líderes para trazê-los de volta. Esdras, Neemias, Josué, Zorobabel, Daniel antes. Mas depois disso, o povo caiu de novo e houve os 400 anos de silêncio. Daí Deus se encarnou, Deus se tornou homem. E no Novo Testamento, através de 12 apóstolos, eles eram líderes. E mudaram também a história da humanidade. Depois Deus levantou Paulo, que se tornou um líder. E Paulo produziu outros líderes. Paulo foi produzido pelo líder Barnabé. Barnabé produziu outro, chamado Marcos, que Paulo rejeitou no começo, mas depois usou. Pedro, quando estava em Jerusalém, estava debaixo da sombra de Tiago, mas depois que ele saiu de Jerusalém, ele recebeu a revelação do Senhor. Mesma coisa com relação a João, que escreveu os últimos livros da Bíblia. Deus precisa de líderes. Deus precisa de vocês. Deus te chamou? Se você não tem certeza, hoje à noite, quando for para casa, ou nos próximos dias, diga ao Senhor, Senhor, eu quero te servir, mas não tenho certeza se você me chamou. Eu quero ver teu chamamento. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Quando Deus chama, Deus envia. E Deus vai enviar você para cuidar da igreja, dos irmãos que Deus colocou debaixo do seu cuidado. Vamos ler agora, irmãos, 2 passagens, Números e Mateus 9. Números 27 e Mateus 9. Vamos, com essas 2 passagens simples, definir alguma coisa sobre a liderança.
Quando falamos de liderança, pensamos em autoridade impositiva. Pensamos na força. Pensamos em um ditador. Irmãos, numa empresa até pode ser, mas não na igreja. É que nem numa casa, numa família, o pai é o líder, mas se o pai é um bêbado, vem para casa e bate na mãe, bate na mulher, bate nos filhos, ele não é líder. Não vai ter o respeito da família. Mas se o pai provê para a família, trata a família com carinho, com amor, todos vão respeitá-lo. Não precisa dizer, eu sou o líder da casa. Números capítulo 27. Aqui no versículo 12. Deus fala para Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Deus estava dizendo para Moisés: você vai morrer. Você não vai entrar na terra de Canaã. Por quê? Porque você cometeu um erro muito grande. No deserto de Zim, na contenda da congregação, você foi rebelde ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Aí que eu vou lançar para vocês outro princípio de ser um líder. Ser um líder não é fácil. Deus cobra de nós. Talvez depois de hoje à noite alguns não vão querer mais ser líder. Tudo bem. Mas se Deus chamou você, não tem como você escapar. O chamamento de Deus é irrevogável. Então Moisés, ele cometeu alguns erros, mas Deus relevou. Mas um erro que ele cometeu, Deus usou esse erro e o impediu de entrar na terra de Canaã. Foi quando ele representou mal a Deus. Na segunda vez que o povo pediu água, na primeira vez que o povo pediu água, Deus está bravo. E Moisés ficou bravo, e Moisés representou bem a Deus. Daí Deus falou: golpeia a rocha. Daí Moisés pegou a vara e bateu na rocha e saiu água. Porque esse momento representa a crucificação de Cristo. Cristo foi golpeado por nós e dele saiu água. Mas Cristo só pode ser golpeado uma única vez. Daí na segunda vez que o povo pediu água, Deus falou: fala a rocha. Hoje nós não podemos golpear a rocha de novo. Jesus já foi crucificado. Hoje nós invocamos o nome do Senhor. Hoje nós falamos a Cristo. E esta rocha nos segue. Você sabia que tem uma rocha que segue você? Em 1 Coríntios 10 fala: todos eles comeram de um manjar espiritual, beberam de uma fonte espiritual e bebiam, e daí havia uma pedra espiritual que o seguia. E essa pedra era Cristo. Não fala essa pedra representa Cristo. Essa pedra era Cristo. Paulo foi usado a dizer. Ou seja, eles andavam, dá uma olhadinha, tinha uma pedra aqui atrás. Uma pedra enorme. Ué, como é que está tão pedra aí? Demanda alguns passos assim. E virava para ver se a pedra se mexia. Você talvez não saiba, mas todo dia tem uma pedra seguindo você. Dá uma virada para trás para ver. A pedra está lá olhando, seguindo você. E essa pedra é fendida e sai água dessa pedra. A pedra era Cristo. Tá? Então, Moisés cometeu erro. Daí na segunda vez, quando Deus falou, fala a rocha, ele não falou. Ele falou: rebeldes, querem tomar água? Aqui vai água. E pá, bateu de novo. Daí ele violou a administração divina. E por causa disso não pôde entrar. Portanto, irmãos, um líder precisa estar no Espírito. Um líder precisa ser um Espírito com o Senhor. Um líder precisa representar a Deus. Você precisa representar a Deus. Representar o esplêndido nome de Deus. Se Deus está alegre, você tem que transmitir a alegria de Deus. Se Deus está bravo, você tem que transmitir a ira de Deus. Nós temos que ser um espírito com o Senhor. Amém. Daí o que aconteceu? Daí Moisés, depois que ouviu o Senhor falar isso, se fosse eu já falei isso para vocês no passado, se fosse eu diria: ah, é assim, é? Tá bom? Eu vou morrer? Tá bom. É por causa desse povo seu rebelde, tá? Então,
Eu vou morrer? Ah, eu vou morrer, tá bom. Devolvo o povo para você, tá? Você fica com esse povo, eu vou morrer. Tchau! Mas Moisés não era tal pessoa. Moisés era um líder. Olha o que ele falou. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem. Um líder é um homem. É um ser humano. Ponha um homem sobre esta congregação. E esse líder, querido irmão, querida irmã, é você, as irmãs. Deus quer pôr você sobre a congregação. A congregação aqui pode ser 100, pode ser 200, pode ser 3, pode ser 5, pode ser o seu grupo familiar, pode ser sua família, pode ser um local, pode ser a igreja inteira, pode ser várias igrejas na região. Deus quer pôr você sobre a congregação. Que faça o quê? Que repreenda, que dê ordens, que imponha disciplina. Não, que saia adiante deles e que entre adiante deles. Deus precisa de líderes que sejam modelos. Antes de falar qualquer coisa, Ele é o que sai, Ele é o que entra. Hoje nós temos práticas, nós temos ferramentas, comportagem dinâmica. Não estou dizendo que os líderes têm que praticar comportagem dinâmica 8 horas por dia, como os comportores dinâmicos, que têm isso como seu trabalho. Mas todos nós líderes precisamos ter alguma experiência na comportagem dinâmica. Sair na rua com livros, pelo menos 1 hora, para experimentar como é que é, para saber orientar os irmãos. Um líder, não é impossível o líder participar de tudo, mas ele precisa ter experiência. Eu vou contar um testemunho meu, bem rápido. Quando eu fui para os Estados Unidos estudar, eu tinha 24 anos. Eu morei 10 anos lá. Nos primeiros anos, eu entrei em todos os serviços da igreja. Serviço de jardinagem, serviço de manutenção, serviço de recepção, serviço de crianças, serviço de jovens, serviço de evangelho, serviço de transporte, serviço de música, serviço de limpeza, para aprender. Hoje eu consigo orientar todos os serviços na igreja. Eu não estou envolvido com serviços hoje desse jeito. Eu estou envolvido mais, envolvido também com o ministério da palavra, serviço da palavra, e serviço do evangelho. Eu era da equipe de evangelho, que pregava evangelho mensalmente lá. Hoje, eu estou mais envolvido com o ministério da palavra, não estou envolvido com... Eu toquei violão muitos anos na igreja. Hoje tem músicos melhores do que eu, então deixa eles tocar. Mas hoje eu saberia dar orientação em todos os serviços, dar os princípios e ensinar os irmãos. Então os líderes hoje precisam ser exemplos. Um líder não é aquele que fala, igreja, vamos pregar o evangelho, aqui você não prega o evangelho. Tinha um irmão que falou isso para o irmão Dong, o irmão Dong perguntou para ele, e você pregou? Você saiu? Não, eu não. Daí não adianta. Você tem que ser o primeiro a sair. Primeiro a apacentar, primeiro a cuidar dos irmãos. Daí você tem moral para falar para os outros irmãos. Que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar. Primeiro, nós saímos e entramos. Aí, nós vamos conseguir fazer os irmãos sair e entrar também. Para que, olha só, qual é o objetivo? Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Eu vou falar um pouco sobre o exemplo, irmãos. Hoje, uma coisa que falta muito na igreja é exercitar o Espírito. Nós ficamos muito complicados, irmãos. Nós sabemos demais. Especialmente os irmãos mais antigos. É um pouco difícil para nós liberar o Espírito. A gente analisa, a gente critica, diz, não era bem assim, olha, eu aprendi, eu li, não é assim. A gente analisa, critica tudo. Irmão, nós temos que voltar à simplicidade. Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Mas eu prego a Cristo e esse é crucificado. Eu decidi nada saber entre vós, disse Paulo, a não ser Cristo e este crucificado. Nós temos que voltar a ser simples. Pedro mostrou durante a conferência um vídeo do irmão Lee, falando do Brasil, da sua visita ao Brasil. Ele falou assim, no Brasil eu não vi nenhum gigante espiritual, os irmãos eram todos iguais, mas eles todos liberavam o Espírito, e eles todos tinham a bênção do Senhor. Por quê? Os irmãos abençoavam, por quê? Porque eles praticavam duas coisas, Cristo e a igreja. Amém. Nós temos que voltar, irmãos, a praticar Cristo e a igreja. Amém. Voltar a ser simples.
exercitar mais nosso espírito. Muitas vezes nós, irmãos responsáveis, ficamos sentados na frente, não exercitamos o espírito com os irmãos. Precisamos exercitar o espírito. Louvado seja o Senhor. Daí, olha só, preste bem atenção para essa frase. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Vamos pular para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Isso era o que Jesus fazia. Ele não ficava em casa. Ele era um líder. Ele saía, ensinava as verdades. Ele pregava o evangelho do reino e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. O povo hoje está doente, muito doente. O povo precisa de cura física e espiritual e psicológica. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas. A palavra grega é splanknizomai, é a forma verbal para a palavra splanknon. São as entranhas de Deus, as entranhas de Cristo, onde brotam a compaixão, a misericórdia, o amor. Por que ele se compadeceu? Porque o povo estava aflito e exausto. Olha só, como ovelhas que não têm pastor. Exatamente o que Moisés falou para Deus, para que a congregação não seja como ovelhas que não têm pastor. E aqui eles estavam sem pastor. A minha pergunta para você hoje é: na sua igreja tem pastor? Quem é o pastor da sua igreja? Não estou falando pastor assalariado, estou falando pastor. Nós precisamos restaurar a função de pastor. Nós temos muitos que têm a função de apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Pastor, mais falta no nosso meio. Ir atrás dos irmãos, cuidar deles, orar com eles, orar por eles. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas se eu olhar para vocês hoje à noite aqui, não são tão poucos. Se todos nós nos levantarmos e assumirmos o compromisso diante do Senhor, e nos arrependermos, queridos irmãos, o Senhor pode fazer muitas coisas através de nós, neste novo ciclo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie, que mande trabalhadores para a sua seara. Nos minutos finais, eu preciso falar um pouquinho sobre a parte prática. Eu falo isso, irmãos, por causa do Evangelho. Mateus 28, 19, 20 fala: ide, portanto, nós já recitamos o versículo. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 falam: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E o que nós temos aqui? Eu vou ler para vocês 1 Coríntios. Antes de 1 Coríntios, vou ler com vocês Atos 26. Eu vou ler esse versículo para vocês como se Deus estivesse falando isso para você. Atos 26, versículo 16. O Senhor falou isso para Paulo. Deus está falando isso para você hoje à noite. Como líder que você é. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Porque por isto te apareci. Deus apareceu para você? Amém. Para te constituir ministro e testemunha. Ministro para dispensar a palavra de Deus. A palavra fundamental e a palavra profética. E testemunha é a sua experiência. Você dá testemunho da sua experiência pessoal com o Senhor. Não é só doutrina, você tem experiência. Se você quer encorajar a igreja a pregar o Evangelho, você precisa ter a experiência do Evangelho. Por exemplo, comportagem dinâmica. Eu não sabia que era comportagem dinâmica. Hoje eu sei.
Anos atrás, quando eu estava em Foz do Iguaçu, eu pratiquei a comportagem dinâmica no semáforo. Quando eu mudei para o que eles não estão fazendo hoje, irmãos, foi maravilhoso. Eu tenho essa experiência e sei como orientar os irmãos. Constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O Senhor tem coisas ainda para aparecer para nós. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança. Está vendo? Ó? Remissão de pecados e herança. E são as duas extremidades do livro de Romanos. Um pecador precisa receber remissão de pecados. E no final temos o herdeiro, na outra ponta, para receber a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Lucas 4,18 eu já li, mostrando quem é o nosso público. Quem é o nosso público? Eu uso uma coisa, irmãos. Na nossa palavra, nós precisamos realmente preparar o ambiente para receber as pessoas. Na palavra que nós pregamos, claro, todo é um ambiente. Você sabia que quando uma pessoa nova entra no nosso meio, em qualquer lugar, as impressões que eles têm do nosso, da igreja, de nós, as impressões são captadas nos primeiros 40 segundos. Sabia disso? Se você não fez coisa nos primeiros 40 segundos, já era, acabou. Você perdeu essa pessoa. E nos 5 minutos seguintes, ela toma a decisão. Se volta ou não volta para o nosso meio. Não é mais uma reunião, São os primeiros 5 minutos. A pessoa entra, ninguém fala oi para ele, ninguém dá um abraço nele, ninguém conversa com ele, ninguém o recebe, fica sentado lá sozinho. Ele não volta mais. Muita gente passou no nosso meio, mas não ficaram. Por causa da nossa atitude. Nós temos de mudar a nossa atitude. Nós temos de preparar o salão, ter mais o toque feminino, decorar o salão com quadros, com flores, com plantas. Claro, daí ofertando, climatizar o salão, para que o lugar seja aconchegante, as pessoas que entram sintam que é um lugar agradável, porque a maioria dos nossos salões, irmãos, são típicos salões da igreja local. De 40 anos atrás, paredes nuas, secas, sem nada, sem nenhuma. Ah, não, nosso foco é Cristo. Não, hoje as pessoas são diferentes, nós precisamos ganhar as pessoas. A embalagem é importante. Eu não te dou uma comida boa enrolada no jornal. A embalagem é importante. A apresentação é importante. Por que a conferência de jovens hoje, hein, Tiago? Atrai tantos jovens. Eles reagem tão positivamente. Porque o conteúdo melhorou, mas a embalagem melhorou muito bem. A maneira como nós recebemos os irmãos, aquele símbolo lá na frente, aquele, como é que chama aquilo? Para tirar fotos, tudo. Self-station. Self-station. Logotipo Ali, tudo aquilo são pequenas coisas que tornam a pessoa assim mais receptiva. É o totem. É o totem, isso, totem. Tá? Louvado seja o Senhor. Agora vamos para 1 Coríntios. E daí nós vamos encerrar. 1 Coríntios capítulo 9. Irmãos, depois de tudo que eu falei, vamos para a parte conclusiva. Este ano, nós temos uma meta para todo o Brasil. E para a micro-região de Jundiaí, Campinas e Jundiaí, nós temos uma meta. É crescer 20% neste ano. Amém? Não é 3, 5, 15, não é triplicar, não é dobrar, é aumentar 20%. Nós estivemos em Taiwan em fevereiro deste ano. Lá as igrejas
crescem constantemente. É incrível a regularidade. Por décadas eles têm coletado estatísticas. Nós não coletamos nada. A partir desse ano vamos coletar estatística. Nós vamos começar a passar para vocês as planilhas. E as igrejas vão contar todos os irmãos que se reúnem no sábado à noite e domingo de manhã. Vou contar. Se quiser contar reunião de oração, também pode. Nós vamos levantar dados estatísticos. Porque, irmãos, vamos dizer uma coisa. Nós somos que nem uma empresa que não sabe quanto vendemos, quanto compramos, qual é o nosso lucro. Nós não temos relatório financeiro. Como é que nós vamos crescer? Deus, o livro de números, o que é o livro de números? Tanto, tribo, tantos mil, tantos mil, tantos mil, tantos mil. Jovens de até 20 anos, tantos mil. Pessoas que servem de 20 até 30 anos, tantos mil. Números. A Bíblia está cheia de números. 3 mil comeram. 5 mil comeram. 3 mil foram batizados. 153 grandes peixes. 318 homens de Abraão. Nós estamos cuidando. Quantos irmãos tem na sua igreja? Não sei. Vocês cresceram no ano passado? Não sei. A gente perdeu uns 30, a gente nem sabe. O pastor sabia que ele tinha 100 ovelhas. Todo dia ele contava. Um dia ele contou 99, faltou uma. E ele foi atrás daquela. Nós nem sabemos quantas ovelhas temos. Então vamos começar a contar nossas ovelhas. Amém. Puxa, isso aqui eu vi agora, nesse momento. É contar ovelha. Toda reunião contar quantas ovelhas. Louvado seja o Senhor. E nosso objetivo é aumentar 20%. Lá em Taiwan é 10% que eles aumentam. E eles pregam muito o Evangelho. Periodicamente, uma vez cada mês, ou uma vez cada 2 meses, a igreja inteira sai, mas não é todo mundo que sai não. Só os que vão lá que saem. Tantos por cento. E eles também falam para os irmãos individualmente, escolher um dia da semana, pode ser fim de semana também, e um horário fixo. Cada um escolhe por si, não precisa ser igual, cada um escolhe para ver qual é o melhor horário, e eles vão para a rua pregar o Evangelho. Eles não batem mais as portas. A comunidade dinâmica também não vai bater a porta, é na rua, porque hoje é difícil bater as portas, ninguém mais quer abrir a porta. Por causa dos assaltos e essas coisas. Entrar em condomínio? Esquece, não consegue entrar em condomínio mais. Tá? Então, tem que abordar as pessoas na rua. Então, quando eles encorajaram isso, sabe quantos irmãos participam? 30% da igreja participa. E esses 30% que geram aqueles 10%. Mas também, aqueles que não saem na rua, pregam o evangelho no trabalho, na família, no grupo familiar. E eles dão muita ênfase ao grupo familiar. Eu estou correndo aqui porque tem tanta coisa para falar. E eu quero falar coisas práticas. Quem sabe da próxima vez vamos ver algumas coisas práticas. E vamos envolver vocês para dar testemunhos também. Fazer grupo de trabalho para ver como é que podemos melhorar isso. Tá? Nossa meta é 20%. Lá eles ganham 10%. Brasil, o povo é muito mais espontâneo. Os irmãos são muito mais liberados em espírito. Então nós sentimos que 20% dá para atingir. Ou seja, vamos pegar um exemplo bem fácil. 100 irmãos, uma igreja tem 100 irmãos. 20% quer dizer o quê? Quantos irmãos tem que ganhar até o final do ano? 20 irmãos. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Vamos tirar um mês para a conferência, outro mês para a conferência, vamos trabalhar com 10 meses. 20 irmãos por ano, em 10 meses. Quantos irmãos por mês? 2. Uau, tá vendo? Ó? Metas têm que ser subdivididas em metas parciais. Quando é uma meta total, 20, divide em metas parciais. 10 metas parciais. Eu preciso perder 50 quilos. Mas se eu vou perder 50 quilos em 20 meses, quantos quilos por mês eu vou perder? 2,5 kg. Então não é tão difícil. Daí todo dia eu preciso pesar na balança, controlar minha alimentação, pesar meu alimento, contar calorias, fazer exercício, e eu vou conseguir. Mas se você pensar 50 quilos, não, divide em metas parciais. E você, daí depois de um mês, perdeu 2,5 kg, mais outro mês perdeu 2,5 kg, mais outro mês perdeu 2,5 kg, mais outro mês perdeu 2,5 kg, 4 meses você perdeu 10 quilos. Daí você compra um bolo muito grande para festejar. Compra um bolo para comemorar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos.
Se uma igreja com 100 irmãos não consegue ganhar 2 pessoas por mês, eu penduro as chuteiras. O que é isso? Consegue ou não consegue ganhar 2 pessoas por mês? Então agora eu vou dar uma dica para vocês. Não é assim, irmãos, eu vou ganhar 2 pessoas por mês. Não, a liderança tem que prover o caminho para ele ganhar. Então, o que nós fazemos? Eu quero dar a seguinte sugestão. Primeiro, vamos segmentar. Vamos ganhar por segmentos. Reúne os adolescentes. Vocês adolescentes vão ganhar um adolescente esse mês. Dá para fazer? Dá para encarar? Dá. Reúne os jovens. Jovens, vocês vão ganhar um jovem esse mês. Reúne os casais. Todos os casais vão ganhar um casal esse mês. Reúne as irmãs. Irmãs, todos vocês vão ganhar uma irmã esse mês. Reúne os varões. Os varões vão ganhar um varão. Os universitários vão ganhar um universitário. Os irmãos da melhor idade vão ganhar uma pessoa da melhor idade. Isso aqui chama segmentação. Ganhar por segmentos. Daí é mais fácil. Daí tem metas. Mas na hora de ganhar, vamos mudar de estratégia. Não é um ganhando um, que é mais difícil. É que o brasileiro é um povo altamente social. Gosta de estar junto com outros. Então não é um ganhando um. Fica um negócio muito particular, coisa assim. É 3 ganhando 2. 3 adolescentes ganhando 2 adolescentes são amigos. Daí a turma é de 5. Eles podem sair juntos, comer uma pizza, entendeu? Ir para uma conferência juntos. 3 jovens pregando para 2 jovens. 3 casais ganhando 2 casais. Convidar para jantar em casa. Aí não é 1 a 1. Fica até um pouco assim. A pessoa fica um pouco assim, como dizer, encabulado, com vergonha. Mas quando é 3 com 2, total 5 casais juntos, é festa. Então, primeiro, segmentar. Segundo, agrupar. Ganhar por segmentos. E na hora de ganhar por agrupamentos. 3 ganhando 2, 3 ganhando 2. E no final, quanto nós vamos ganhar? Vamos ganhar muito mais do que 2 por mês. E outra coisa. E a liderança faz o quê? A liderança tem que prover para os irmãos eventos. Eu tenho que fazer já programação. Mês de abril, que vamos fazer. Mês de maio, mês de junho, mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eventos. Dia das Mães. Em maio, vamos fazer um evento Dia das Mães. Vamos homenagear as mães do bairro. E convidar os filhos dos irmãos e convidar os filhos dos vizinhos. Nós vamos ter uma cerimônia para homenagear você, senhora, Dona Maria. Então, no Dia das Mães, você está convidada para vir para a nossa igreja. Tem que falar assim, não é nosso local, nossa igreja. Nós vamos homenagear você, vamos servir um almoço e seu filho vai fazer parte da apresentação. Então, queremos convidar o seu filho para participar 2 vezes por semana, tal horário, para ir fazer um ensaio. A mãe vai ficar contente porque o filho vai ficar fora da rua. Tá? Vai se envolver com a igreja. E no Dia das Mães, quando o filho começar a cantar e fazer apresentar peça e falar palavras da Bíblia, a mãe vai chorar. Outubro rosa, fazer um evento para as mulheres. Para as mulheres sobre câncer do seio. Está toda hora tendo câncer do seio. E daí convida uma médica ou um médico para dar uma palestra de meia hora. Daí uma irmã prega o evangelho por 15 minutos. Daí dá para 3 irmãs que tiveram câncer e Deus as curou e superaram para dar um testemunho. Daí nós vamos ganhar várias mulheres. Eventos para adolescentes e jovens. Rodízio de pizza. Puxa, tem uma coisa nova. O Montemor fez. Foi um sucesso. Rodízio de pizza. Traz os adolescentes e jovens. Um jovem prega o evangelho para eles. E no final, rodízio de pizza. Eles vão lá no local e fazem no local mesmo. E é pizza atrás de pizza. E os jovens gostam disso. Ou seja, a reunião de evangelho. Uma vez aqui, depois de alguns meses, outra reunião de evangelho para nós trazermos convidados. Uma reunião especial para os irmãos, para pessoas da terceira idade, da melhor idade. Eles não têm nada para eles. Então,
tem um evento especial para nós. Eu convido, ou seja, irmãos, aí vai ganhar mais do que 10%. Não vai ganhar mais do que 2 por mês, essa igreja de 100. Ou seja, o céu é o limite. Nós, líderes, nós temos que usar a mente que Deus nos deu e renovar e inovar. O irmão Doug falou para nós, vocês estão velhos demais, o irmão Doug falava para nós qualquer noite. Tudo velho. Galinha velha que não bota ovo, que fica ali tomando conta do ninho, não deixando ninguém entrar. Então, vamos usar a mente renovada que Deus nos deu. Vou ler o versículo para vocês. Romanos 12, 2 fala o quê? E não vos conformeis com este mundo, com esse século. Ou seja, eu vou traduzir para nós na igreja. Irmãos, não vos conformeis com a situação presente da igreja. O problema nosso é que a gente está conformado com a situação presente da igreja. A gente acha que está bom. Não se conformem com a situação presente da igreja, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Amém? Então hoje, o que Deus deu para nós? Deus deu para nós um monte de ferramentas. Então vou ler agora 1 Coríntios 9. Eu vou terminar. Versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. A outra palavra é pesa essa necessidade, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós que somos líderes, precisamos ver o papel do Evangelho na vida de um cristão. Se tem uma coisa que todos precisam fazer, é pregar o Evangelho. Pelo fato de nós não pregarmos o Evangelho, é por isso que tem muita gente doente no nosso meio. Pregar o Evangelho é que nem respirar. Alguém aqui se gloriou por ter respirado? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu respirei. Não fez mais que obrigação. E eu estou respirando agora, vocês notaram? Eu estou respirando. Por que ninguém diz uau? Ninguém bate palma para mim? Porque é uma necessidade. Ai de mim se não respirar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. É uma necessidade. Versículo 17. Se faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Versículo 22. Fiz-me fraco. 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo não fala de multidões, de 3.000, 5.000. Paulo fala de ganhar o maior número possível. 2 aqui, 3 ali, 1 aqui, 2 aqui. É o que nós estamos tendo hoje. É 2 cada mês. Ganhar o maior número possível. Se der para ganhar 4, melhor. Esse era o evangelho que Paulo pregava. Jesus não confiava em multidões. Tá? Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Salvar um aqui, salvar 2 ali, salvar 3 ali, salvar 1 aqui. Todos os modos. Eu não vou entrar em detalhes, vocês podem escutar isso em outras mensagens. O Pedro deu um domingo de manhã lá no Chile, deu uma palavra bem detalhada. Ouçam as mensagens que estão no site Mensagem das Conferências, está tudo em vídeo HD. Não sejam passivos. Eu não participei. Não, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás, tem que ouvir, tem que aprender. Ninguém tem essa desculpa. Eu não participei, eu não sei o que falou. Você tem que ir atrás. Eu estou escutando todas as mensagens novas que o Pedro fala. E ele também está escutando o que eu falo, porque eu disse eu sei, porque quando ele dá a mensagem ele fala coisas que eu falei. Ele até falou, o Ezra falou isso. Nós escutamos a mensagem dos outros. Miguel agora deu a palavra, 5 mensagens em Colina. Foi divulgado hoje para todos nós já. Rafael chegou e já trabalhou
e já divulgou. 5 mensagens, foi tremendo. Então, precisamos ouvir. Agora, comportagem dinâmica, expor livro na minha mão. O que mais? Grupo familiar, de cuidado mútuo. Irmão, cada um desses itens é uma reunião de serviço. Roberto Grana esteve no Equador e no Peru. Treinamento todo foi sobre o grupo familiar. Nós precisamos colocar todos os ovos na cesta do grupo familiar. E precisamos treinar líderes. Vocês precisam se reproduzir. Cada grupo familiar tem que ter um líder. E nos 6 meses de multiplicação, porque cada 6 meses é obrigatório, irmãos, o grupo familiar, que é uma célula, se multiplicar. Nós temos que já desmanchar aqueles grupos tradicionais que estão aqui já há 15 anos, com 20 irmãos. Oh, desmanchar é tão gostoso. Não, irmãos, precisa dar um choque aí. Daí a igreja vai começar a crescer de novo. Em cada grupo, começa com 6, 7, 8, tem um líder, e ele produz outro líder, que pode ser irmão ou irmã. Líder de grupo familiar pode ser irmã também. Tá? Daí, em 6 meses, chega a 18. Daí já tem 2 líderes. Um líder pega uns e outro líder pega outros. E começa o trabalho de novo. Começa a multiplicar e cada um deles forma outro líder. Irmãos, no nosso meio precisamos multiplicar a liderança. Amém. Essa é a maneira de crescer. Por que nós não crescemos? Porque nós não multiplicamos a liderança. 2 maneiras de crescer. É você que é líder. Se você hoje só tem 150 ml de capacidade, Deus só pode derramar 150 ml. Vamos dizer assim, ó, que para cada 10 ml é um irmão que você pode cuidar. Se você só tem 150 ml, quer dizer que você só pode cuidar de 15 irmãos. Então você está há 20 anos, 150 ml. E com 2 irmãos responsáveis, 300 ml. O máximo que esses 2 irmãos conseguem cuidar é 30 irmãos. E como depois de 20 anos os irmãos não aumentaram a sua capacidade, não passa de 30 irmãos. Na verdade, vai dizer que nunca entrou ninguém? Entrou. Entraram 10 e saíram 10. É que nem um copo com 150 ml, joga água dentro, muita nova água, também a água sai. Então, para vocês, para mim, nós temos que aumentar a nossa capacidade. 150 ml, aumentar para 300 ml. 300 ml, aumentar para 500 ml. 500 ml, aumentar para 1 litro. Essa é a maneira de aumentar o número de irmãos na localidade. Nós aumentamos nossa capacidade. Segunda maneira é multiplicar os copos. Eu tenho 300 ml agora, daí eu gero 10 copos com 150 ml. Entendeu? Daí 300 ml mais 1,5 litro. São 150 irmãos, mais os 30 que eu tenho, são 180 irmãos. Então, você aumentar a sua capacidade e gerar novos líderes. É assim que os grupos cristãos sérios, bem-sucedidos, fazem. Eles dão muita atenção para a liderança. Eles multiplicam a liderança. Eu conheci um pastor chamado Abe Uber, não sei se vocês conhecem. Ele foi para a estância e eu sentei do lado dele. Ele aprecia muito o nosso ministério do Corpo de Cristo. Ele tem na cidade de Santarém, chama-se Igreja, não é da fé, Igreja, esqueci agora. Eles, em Santarém, interior do Pará, sabe o tamanho da igreja dele? 60 mil irmãos. 60 mil irmãos. Tudo através do grupo familiar. Um só templo, 60 mil irmãos. Taiwan, é isso aí. O lema deles é multiplicar os grupos familiares e multiplicar os distritos. Taiwan hoje tem, Taipei, a capital, hoje tem 70 locais de reuniões. A meta no final do ano é 100 locais de reuniões. Eles têm 50 mil irmãos reunidos. Agora, nem todos os 50 mil estão presentes. É que nem Campinas. Campinas, Beto me informou que a igreja em Campinas tem 350 irmãos. A reunião de maior frequência domingo de manhã. Se for para domingo de manhã contar, a média, frequência média domingo de manhã é 200. Então é assim mesmo, tá? 200, que tem alguns que estão sempre lá e outros têm uma rotatividade. Trabalham, viajam, estão doentes, assim por diante. Tá? Taipei
Tem 50 mil irmãos na lista. Se você for contar todos os 70 locais, são 15 mil irmãos todos os domingos. Taiwan, a ilha inteira tem 150 mil irmãos. E a meta deles, para jovens, é todo ano ganhar 10 mil jovens. 10 mil. No ano passado eles fracassaram, irmãos. Eles só conseguiram ganhar 9 mil. Fracassaram. Eles têm meta. Nós ficamos impressionados, né, Tiago? A apresentação deles. Meta. E trabalham, treinam. Produzir líderes. Amém? Amém? Então, os aspectos práticos eu não vou falar em detalhes, comportagem dinâmica, como é que é, o que é. Você pode assistir as mensagens da conferência na distância. Vem tudo de simplicidade e inovação do Espírito. Amém. Hoje, todas as igrejas que a gente vai, onde a comportagem dinâmica é praticada, eu estive em Aracaju, irmãos, faz anos que eu não vejo algo tão dinâmico, uma alegria inefável, cheia de glória na conferência. Amém. A comportagem dinâmica está renovando muitas igrejas e os testemunhos são gloriosos. Todos os dias nós temos testemunhos. Em Londrina, creio que foi em Londrina, só contar 2 casos. Uma irmã fazia comportagem dinâmica com pilha de livros, orando pelas pessoas com camiseta, posso orar por você? Tá? Então eles abordam as pessoas, fazem orações rápidas, mas sinceras, daí colocam o livro na mão da pessoa, a pessoa compra o livro, e o livro tem vários tipos, dependendo dos sintomas da pessoa, então o remédio é passado de acordo com o sintoma para a cura. E as pessoas estão dando testemunho dos milagres que estão acontecendo na vida deles. E vários deles estão começando a reunir já. Tá? Já estão reunindo. E daí essa irmã entrou numa loja e começou pediu permissão para o dono, e o dono permitiu, daí começou a orar pelas pessoas na loja. Daí entra um jovem. O jovem viu ela orando com as pessoas, daí o jovem se aproximou bem nervoso, falou: o que é isso? O que é isso? O que é isso que você está fazendo? Fala para mim o que é isso. Daí a irmã falou para ele, estava orando com as pessoas. Daí ele pediu oração. A irmã orou com ele. Quando terminou de orar, ele estava chorando. Daí ele tirou do bolso um revólver. Ele falou que tinha entrado na loja para assaltar a loja. E mudou o destino dele. Amém. Outra mulher que foi abordada na rua, depois da oração, ela tirou o revólver da bolsa. Ela ia se matar naquela noite. Um mais recente, que parece que não é tão espetacular, mas mostra. Daí uma pessoa pediu oração chorando, um homem. Daí os irmãos perguntaram para ele: você quer que a gente ore por quê? Ele falou: eu quero ser transformado. É o que a comportagem dinâmica faz. Louvado seja o Senhor. Né? O que nós precisamos é ir para a rua, pregar o Evangelho e orar pelas pessoas. Amém. Seja com livro, com jornal, não quer levar livro, isso é de acordo com cada um. Mas se puder ler um livro, melhor, porque com o livro você pode colocar na mão da pessoa, a pessoa pode ler. Amém? Amém. O Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Vamos lá, eu vou agora ler o último versículo, daí vamos encerrar. Versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vamos dizer juntos? Tudo faço por causa do Evangelho. Mais uma vez. Tudo faço por causa do Evangelho. Esperamos que esta região de Jundiaí e Campinas, esse eixo, por todas as igrejas, seja a igreja que prega o Evangelho. Amém. Mudemos nosso foco. A igreja tem que estar voltada para fora. Nós temos que mudar a nossa cabeça, não é voltada para dentro. O grupo familiar tem que estar voltado para fora. As 20 irmãos tem que estar voltado para dentro. No momento que eu voltar para fora, vai começar a crescer. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos terminar com uma oração. Pedir para o Beto orar pelos irmãos. Amém. As igrejas. Amém. Senhor Jesus, Amém. obrigado, Senhor, por essa noite. Estivemos aqui na Tua presença para ouvir a Tua palavra, para realmente transformar a nossa mente,
Muda, Senhor, todo o nosso ser. Tua palavra é viva. Tua palavra é eficaz. Tua palavra separa alma e espírito. Tua palavra transforma. Cada um de nós quer ser transformado. Senhor Jesus, queremos sair do nosso casulo. Queremos sair da nossa vida pessoal. E queremos ser aqueles que se preocupam com o teu povo, com a tua obra, com o teu encargo de ganhar as pessoas. Senhor Jesus, levanta homens, levanta irmãs, levanta pessoas para pregar o Evangelho. Senhor, que nós possamos fazer tudo por causa do Evangelho. Abençoe as igrejas aqui presentes. Abençoe as igrejas que não puderam estar aqui. Cada irmão e cada irmã. Senhor, derrama a tua bênção. Derrama a tua vida. Senhor, nós não oramos por nós. Nós não oramos pela nossa prosperidade. Nós oramos pelo teu encargo, pelo teu desejo. Que o Senhor não quer as ovelhas perdidas. O Senhor não quer as ovelhas que não têm pastor.